Eu tava aqui também, rolando o feed, e apareceu um post pra mim da Ana Cláudia Quintana Arantes, que escreveu aquele livro A Morte é um Dia que se Vale a Pena Viver. E aí ela tava trazendo uma discussão bem interessante, e aí eu acho que seria legal da gente conversar também. Na faculdade de psicologia, na psicanálise, a gente pensa muito sobre a morte, sobre a vida, sobre luto, sobre enfrentamentos, enfim, vários assuntos, né? E a gente acaba refletindo sobre isso. Cada pessoa pode entrar em contato com essa reflexão de uma maneira diferente, né? A minha foi, pelo menos, através da faculdade e várias discussões, vários paradigmas foram trazidos para a gente pensar, como eutanásia, por exemplo, suicídio, o direito, né, a decidir sobre a própria vida e sobre a morte. E esse post tem a ver com a pré-morte, porque ela tem um trabalho com pacientes terminais. E aí o post estava falando sobre contar ou não para as pessoas sobre o tempo de vida que resta, que está numa fase terminal e que vai morrer em breve. E ela deu a opinião dela. Não vou dar spoiler se você quiser se ler, mas vou dar minha opinião. E eu digo sim. E esse é um assunto que eu tenho pensado bastante desde a pandemia. Pensado com um pouco mais de profundidade. Eu levei para minha análise várias vezes, vários aspectos. E depois que eu li o livro dela, eu fiquei pensando sobre a preparação para a morte. Como se preparar para a morte? Como se preparar para o fim da vida? E um papo tenso, em pleno feriado, né? Enfim, eu acho que é um papo legal. Quem não quiser falar sobre isso, pula. E aí eu venho pensando sobre isso e coisas que eu acho que eu poderia me preparar para caso eu morra. Não tenho nada em vista aí no quesito da saúde, né? De coisa terminal, mas pra morrer basta estar vivo, né? Não precisa adoecer, não precisa estar velho, nada. Precisa estar vivo. E se eu morrer? Como que fica, por exemplo, meus pacientes? Como que fica os boletos? E as redes sociais? Vai ficar aí uma rede ativa para sempre, mesmo a pessoa não existindo mais, né, nessa coisa literal do corpo com a vida? São questões. E se eu morrer, como é que fica os meus órgãos, o que eu quero que seja feito com o meu corpo? A minha vida é o meu corpo. Por que é um outro que vai decidir por mim? Por que não pensar sobre isso e organizar? Aí a doida da organização entra. Organizar uma caixa, eu tenho pensado nisso, organizar uma caixa em caso de emergência, de acidente e de morte. E aí lá tem todas as minhas escolhas, todas as instruções do que fazer. Voltando ao post, lá ela fala um pouco sobre esse direito de escolher como viver, qual verdade viver nos seus últimos dias, nas suas últimas horas, que momentos você quer ter, com quem, o que fazer, o que não fazer, o que deixar pra lá. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? E aí eu acho que me veio essa ideia, mais uma coisa para essa caixinha da emergência, acidente e morte. Uma lista de coisas que eu amo fazer e que seriam boas opções para viver nos últimos momentos de vida, caso eu tivesse a oportunidade de planejar esse fim. Por exemplo, hoje eu vou ficar em casa curtindo o feriado e vou dar uma geral na casa, de organizar só, colocar coisas nos lugares, e vou cuidar das plantas, com a musiquinha tocando de fundo,
comer uma coisinha gostosa. Essa é uma opção pra mim. E aí eu pensei nisso, de ir registrando coisas que eu acho legal e também projetando, pensando em coisas que seriam massa de viver e fazer nos últimos momentos de vida. O que você quer fazer na vida antes de morrer? O que você não pode morrer e não ter feito? E aí essa lista é interessante para ter opções, mas para refletir sobre o que é importante para você. O que você curte na vida? Essencialmente, não só do que a gente está habituado ou que a gente precisa fazer. De poder escolher como gastar os seus recursos financeiros, de saúde, de tempo de vida, de energia. Será que a gente está gastando o nosso dinheiro e os nossos recursos naquilo que faz sentido pra gente? Por que a gente não faz as coisas que a gente tem vontade? Por que precisa de um ultimato? Eu sei que não é romântico assim, que tem as obrigações, tem os boletos, tem o trabalho, tem a vida acontecendo, né? Para se manter uma vida, tem muito tempo e muita energia sendo direcionada para as obrigações. A gente não pode viver só de lazer. Nossa, ficou vermelhinho aqui. Será que a gente não consegue organizar um pouquinho melhor esse tempo e rever aquilo que a gente está direcionando os nossos recursos para umas pitadinhas que sejam, coisas que a gente curte, que faz sentido pra gente, possam existir no momento atual? Quer um exemplo? Desde a pandemia eu estou repensando muito os meus investimentos na coisa estética do corpo. Não faz mais sentido pra mim. Pelo menos não mais do mesmo jeito que era antes. Mesma intensidade, quantidade. O tanto de coisa que a gente investe em estética de beleza, de skincare, de maquiagem, de procedimento, de várias roupas, vários sapatos, várias bolsas. Essas contas do quanto você gasta com isso e ver se faz sentido mesmo isso tudo. E outras coisas você poderia estar gastando esse dinheiro. E o tempo, sabe? O tempo de salão de beleza, por exemplo. O tempo que gasta para manter um cabelo desse, hidratando e fazendo um cronograma capilar. E o tanto de dinheiro. Já viu quanto que é produto para cabelo com química? O tanto de passo que você tem que adicionar na sua vida porque precisa cuidar do cabelo para ele ficar minimamente decente. Quero ficar gastando com um monte de produto de beleza, maquiagem, roupa e etc. Sendo que eu posso comprar plantinha, que eu amo. Amo planta. Eu quero transformar minha casa numa floresta. Eu quero fazer um laboratório de testes e de combinações, e fazer arranjos, e fazer paisagens. Isso gasta dinheiro que você não tem ideia. Se você gosta de planta, você tem ideia. Eu quero inventar moda na minha casa, pirar nas minhas ideias e colocar em prática. Comprar tapete, comprar decoração, comprar móvel garimpado. É caro para sabe? Porque não é porque é usado que é baratinho, não. É móvel com história, é móvel antigo, madeira maciça, sabe? Eu quero viajar, quero poder ir nos mercados de pulga de todos os lugares. Quero sentir vontade de estudar um pouco mais sobre história da arte, sobre planta. Eu tenho um curso na Universidade de Minhas Plantas, eu pago uma mensalidadezinha, ter aula com a Carol Costa para aprender sobre as plantas. Eu curto escrever, vou fazer curso de escrita e técnicas criativas e processos de organização mental e criatividade, inteligência artificial. Eu quero estudar, eu quero entender sobre as coisas que eu tenho interesse, que vão me ajudar no meu dia a dia, que vão me ajudar a colocar as minhas ideias em prática. O que você gosta, curte e quer investir os seus recursos? No que você tem investido hoje? Tá fazendo sentido? Você investiria nisso se você só tivesse poucos meses de vida?